Aí, boa noite, pessoal. Beleza? Professor, E aí, Ricardo, tudo beleza? Ô, Ricardo, consertou aquele exercício? ainda não cheguei, professor. Passaram outros trabalhos, E aí não deu tempo? aí não deu tempo. Mas eu vou acertar depois. Ah, beleza. Obrigado. Falou, não tem erro. Beleza, estamos chegando aí. Gente chegando. Beleza. Já tem 22. 23. Cadê Eduardo, hein? Cadê você, Eduarda? Está escondida. Eduarda, cadê você? Fala comigo. Abre esse Oi, microfone. professor. Tudo bem, Eduarda? Tudo E o sogro lá, tá bem? tá ótimo. Pô, manda um abração para ele. Eu não tenho visto ele desde o começo do ano, pô. Aham, mando sim. Tá? Ele tá Tá bem? bom. Tá bem. Tá joia. Bom, acho que é só. Vamos ver, se vai aparecendo aí, a gente vai admitindo. Beleza, pessoal, boa noite em primeiro lugar para todos. Sejam bem-vindos, depois de uma ressaca brava aí de simpósio, né? Tiveram bastante palestra aí, bastante coisa interessante, né? Teve gente que já até mudou, não vai mais trabalhar em farmácia, vai trabalhar na indústria. Tem uns que vão mudar para Portugal, tem uns que vão mudar para São Paulo. Legal, né? Foi muita coisa interessante aí, né? Muita novidade, bastante coisa interessante. O simpósio é bom por causa disso, né? Ele dá uma amplitude para a gente muito grande, né? Às vezes a gente tem uma certa ideia, ou a hora que começa a assistir essas palestras aí, veja que é grande, é vasto para caramba, né? É uma coisa que eu falo sempre, na parte de cosmético, nossa, é a coisa do futuro, né? Mexer com cosmético aí, quer ver, antigamente os homens não entravam em cosmético nenhum, né? Hoje os homens, nossa senhora, usam pra caramba, né? Beleza? Então é um mundo aí completamente diferente. E daqui, até vocês terminarem ainda, vai ter muita novidade, né? Com certeza vocês vão ter um caminho amplo aí para escolher aquilo que vocês querem, né? Tem uns que querem até trabalhar com a gente, né? Vai dar aula com a gente, porque a gente logo, logo está se aposentando, né? Vai ter que precisar de mais farmacêutico aí, né? Beleza? Então vamos lá. Gente, assunto de hoje. Vamos pegar lá, assunto novo. Equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Faltam 3 aulas e nós temos que trabalhar nesse assunto aqui. Tá? pH e pOH. Equilíbrio iônico da água. Tá? São 4 folhas. Página 1, página 2, página 3, página 4. Tá? Beleza? Então, vamos lá, pegando a primeira página lá. Tem bastante teórica, a parte teórica que a gente tem que entender, né? E depois a gente já começa a trabalhar com o exercício. E aí, a semana que vem e a outra semana, porque nós temos 3 semanas antes da prova. Então, hoje a gente vê isso aqui e as 2 próximas é só exercício.
e o dia da prova já estão preparados para fazer a prova. Beleza? Muito legal. Então, vamos lá. Equilíbrio iônico na água, pH e pOH. Antes disso, vocês estão lembrados que teve uma aula que eu falei sobre pH e pOH? Que o professor Valber pediu para mim falar sobre pH, que ele ia usar lá nas aulas dele. Vocês estão lembrados ou não? Lembram ou não lembram? Sim. Vocês têm lá marcadinho, tudo bonitinho no caderno, isso aí. Será que lembram? Nós falamos sobre pH e pOH? Ninguém lembra? Lembra aí, professor. Fala um trechinho de novo. Bom, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos lá. Água pura se ioniza segundo a equação. Olha lá, molécula de água, né? Quebrando, vai formar o quê? H mais OH-, ok? Beleza? Bom, cada 70 milhões de moléculas, uma quebra, tá? E as outras continuam na forma de molecular. Mas não para, isso aí vai quebrando e, ao mesmo tempo, né, elas vão reagregando. Veja que a seta aparece nos dois lados, né? Vai reagregando e formando novamente a molécula de água, até que chega um determinado equilíbrio, né? Que a gente chama de equilíbrio iônico da água. Tá? Muito bem. A ionização da água é extremamente fraca, portanto, os valores de alfa e K são pequenos, né? O que é o K? Constante de ionização. O que é o alfa? Grau de ionização. Ok? Já vimos bastante exercício em aulas passadas. Bom, a constante nada mais é do que uma relação entre produtos dividido pelos reagentes. Já falamos isso lá atrás. Tá? Então, é produto, H+ e OH-, dividido por H2O. O colchete significa concentração molar. Tá? Então, eu coloco dentro do colchete, significa concentração de H+, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração molar de água. Ok? Muito bem. A concentração da água não está no segundo membro, lá não está dividindo? Se ela vier para o primeiro membro, ela vem multiplicando, não vem multiplicando? Então, vai ficar a concentração da água inicial e a concentração da água final são praticamente iguais. Correto? São praticamente iguais. Por quê? Cada 70 milhões, uma só quebra. Quantas ficais tem que quebrar? 69.999.000, né? Então, praticamente a concentração é a mesma. Então, eu coloquei aqui, ó, que a constante, né? A concentração daqui é praticamente constante, porque o número de moléculas que quebra é muito pequeno. Muito bem. O produto, então, ó, como está dividindo, né? A concentração da água está dividindo, ele passa lá para o primeiro membro, ele passa multiplicando. Então, vai ficar KI vezes concentração de H2O igual concentração de H+ vezes concentração de OH-. Tudo bem? Então, ficou multiplicando aí. Essa multiplicação, ou seja, o produto dessa multiplicação é representado por KW. KW. E denomina-se produto iônico da água. Então, eu substituí, né, o produto por KW. Então, vai ficar
Olha lá, KW é o produto iônico da água, é igual concentração de H+ vezes concentração de OH-. Ok? Professor, Não. tem gente querendo entrar na aula. Já foram admitidos. Mais 3. É a Thaís, Irlano, Thaís, Monique. Pronto, já temos 30 alunos. Monique. Boa noite, professor. Oi, Thaís. Quanto tempo, hein, Thaís? Eita, professor. Deiliane. Beleza, já temos 30 aí. Tá ótimo. Então, o KW, viu, gente? Aqui no meu dedo, ó. É esse produto aqui, né? A multiplicação a gente chama de KW. O que é o KW? É a constante, é o produto iônico da água, tá? Esse KW aqui a gente chama de produto iônico, tá? Então, a KW será igual concentração de H+ vezes concentração de OH-. Muito bem. Quando a molécula de água quebra, não forma uma parte positiva e uma parte negativa? São sempre iguais. Sempre uma carga positiva e uma carga negativa. A carga positiva é a OH+, né? E a carga negativa é o OH-. Esses números aqui são sempre iguais. A quantidade que quebra de positivo é igual à quantidade que quebra negativo. Sempre igual. Muito bem, para vocês entenderem agora. Observação. Na água pura, os íons H+ e OH- estão presentes em igual concentração. Ou seja, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Tá? Vamos lá. Concentração de H+, aqui embaixo. Concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Muito bem. Então, eu posso escrever que KW é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Não aparece o OH- aí que não apareceu. Coloquem aí, OH-. Então, KW é igual a concentração de H+ vezes, põe o colchete, OH-. Ok? Professor, a Caroline está pedindo para o senhor aceitá-la. Pronto, já está admitida. Obrigada. Falou. Agora, a concentração de H+ não é igual à concentração de H-? Se a concentração de H+ é igual a de H-, eu posso dizer que o KW é igual a H+ vezes H+. Posso? Pode, né? Porque são iguais. Ou também poderia colocar KW é igual a concentração de H- vezes concentração de OH-. Tanto faz. H+ vezes H+, o que vai dar? H+ ao quadrado. Então, KW é igual à concentração de H+ ao quadrado. Beleza? Muito bem. Em laboratório, medidas experimentais indicam que o KW é aproximadamente 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14. Em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, todo mundo sabe que é 25 graus Celsius. Tá? Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então, veja que o KW, para temperaturas diferentes, ele tem um KW diferente. Como a gente trabalha no laboratório, e o laboratório é uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, nós vamos trabalhar com o KW valendo 10 a menos 14. Tá?
10 a menos 14. Tudo bem? Como que achou isso aí? Em laboratório, tá? Na parte prática, isso aqui. Muito bem. Pega a folha 2 agora, para a gente entender. Se o KW vale 10 a menos 14, né? Olha lá, KW vale 10 a menos 14. Então, eu substituir na fórmula, né? Substituir na fórmula, vai ficar 10 a menos 14 é igual a H mais ao quadrado. Como eu quero só o H mais, extraio a raiz de 10 a menos 14. Extraindo a raiz de 10 a menos 14, todo mundo aprendeu. Basta dividir por 2, vai ser 10 a menos 7. Correto? Se é 10 a menos 7, a concentração de H+, a concentração de OH- também será igual. Tá? Será igual. Portanto, tanto a concentração de H+, como a concentração de H- vale 10 a menos 7. Tá? Beleza? Então, o H+ vale 10 a menos 7 e o OH- também vale 10 a menos 7. Isso quando eu falo para água pura. O que é água pura, gente? O que é água pura? É aquela boa para beber? É água mineral? O que é água pura? Água no estado natural, professor. Não, pelo amor de Deus. Água destilada? Água pura, o que é? Água destilada? Água destilada. Água destilada é água pura. Entendido? Não é água potável. Água potável é boa para beber. Tá? É água potável. Água pura é água destilada. Viu a diferença? A água potável, ela tem sais minerais. Você compra uma água mineral, né, uma garrafinha de água mineral, ela tem lá os sais dissolvidos, né? Ela tem gosto. Já a água destilada não tem gosto nenhum, tá? Não tem nada dissolvido nela. É só moléculas de H2O. Entendido, gente? Beleza? Então, lembrando, ó, depois eu vou perguntar lá na frente isso aqui. A concentração de H+, quanto que vale? 10 a menos 7. E a concentração do OH-, 10 a menos 7. Tá? São iguais. Muito bem. Depois aparece lá, soluções aquosas ácidas. Se eu tenho água pura. Água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Quanto que vale? 10 a menos 7. 10 a menos 7. Entendido? Se eu vou jogar um ácido aqui dentro, eu vou jogar H+ ou vou jogar OH-? H+. H+, que é característica dos ácidos, né? Característica dos ácidos. Então, aí dentro vai aumentar a concentração de H+, não vai aumentar a concentração de H+? Que é característica dos ácidos. Por isso que vai ter uma solução, né, aquosa ácida. Então, a concentração do H+ vai aumentar. A concentração do OH- vai diminuir. A de OH- diminui. Aí o aluno fala, ô, professor, não entendi por que diminui. O H+ mais o OH-, o que dá? Não dá molécula de água? Então, quando eu jogo o H+ aqui, né, uma parte reage com o OH-. Então, diminui o OH-. E aumenta o quê? A parte de H+. Mas o produto H+ vezes OH-, permanece constante. Vamos lá, 10 a menos 14. Tá? Permanece constante.
Vamos ver agora as soluções aquosas básicas. Eu tenho água pura, concentração de H+ é igual a concentração de OH-. Eu vou jogar uma base aqui dentro. Se eu vou jogar uma base aqui dentro, eu vou jogar o quê? H+ ou OH-? OH-. OH-, perfeito. Então, eu estou jogando aqui dentro OH-. Então, a concentração de OH- vai aumentar. A concentração de H+ vai diminuir. Mas o produto H+ vezes OH- continua constante. Continua constante. Ok? Vamos lá para a terceira folha. Primeira, segunda. Vamos para a terceira. Resumindo. Água pura. Qual é a concentração de H+? 10⁻⁷. Qual é a concentração de OH-? 10⁻⁷. E o produto das duas? 10⁻14. Quando você multiplica 10⁻7 vezes 10⁻7, não vai dar 10⁻14? Você não conserva a base e soma os expoentes? Não vai dar 10⁻14. Para uma solução ácida, a concentração de H+ é menor que 10⁻7. A de OH- é maior que 10⁻7. Mas o produto H+ vezes OH- continua 10⁻14. O produto é sempre 10⁻14. Para uma solução básica, a concentração de H+ é menor que 10⁻7. A de H+ é... Opa, desculpa. A concentração de H+ é menor que 10⁻7. A concentração de OH- é maior. E o produto, sempre 10⁻14. Tá? Produto, sempre 10⁻14. Então, numa solução ácida, predomina o H+. Numa solução básica, predomina o OH-, que é das bases. Beleza? Esse é o resumo. Muito bem, vamos lá. Conceitos de pH e pOH. Toda vez que vocês forem escrever o pH, é sempre um P minúsculo, tá? E o H maiúsculo. pOH, o P minúsculo e o OH maiúsculo, ok? A letra P lembra a palavra potencial. Potencial. O P, potencial. Então, pH, potencial hidrogeniônico da solução. pOH, potencial hidroxiliônico, tá? Da solução. Perfeito? Então, já sabe o que é pH e o que é pOH. pH, potencial hidrogeniônico da solução, e o pOH, potencial hidroxiliônico da solução. Ok? Muito bem. Agora vem uma parte matemática aqui, que o químico Sorensen propôs o seguinte: para evitar o uso de expressões matemáticas com expoentes negativos, o químico Sorensen propôs as seguintes definições. pH menos log da concentração de H+. E pOH menos log da concentração de
OH-, ok? Muito bem. Então, concentração de H+, vezes concentração de H- não é 10 a menos 14? Extraindo o logaritmo disso aqui, ficaria log de H+, como é multiplicação, soma, mais log de OH- é igual o log de 10, o log de 10 a menos 14. O log de 10 a menos 14, gente, é o próprio expoente. Toda vez que você... Porque a gente vai trabalhar com logaritmo, viu, gente? Eu sei que muita gente aí aprendeu no colegial e depois nunca mais mexeu com logaritmo. Mas a química, o Orsat, vão ensinar vocês a trabalhar com logaritmo, tá? Então, não se preocupe não, que vocês vão aprender fácil trabalhar com logaritmo, tá? A gente aprende lá no colegial e fala, aí, nunca mais vou usar isso aí, né? Na química usa logaritmo, tá? E para quem não aprendeu no colegial, vai aprender agora como que se usa, tá? Então, o logaritmo, primeira regrinha, o logaritmo de qualquer número na base 10, né, é o próprio expoente. Então, o logaritmo de 10 a menos 14 é menos 14. Logaritmo de 10 a menos 7 é 7, né? Menos 7. Entendido? Então, não precisa esquentar a moringa, não, que vocês vão aprender. Então, a primeira regrinha, logaritmo de qualquer número na base 10 é o próprio expoente. Beleza? Então, ficou lá pH mais pOH igual a 14. Em água, quando eu falo em água pura, né, gente? O pH é igual ao pOH, tá? Em água pura. Vale quanto? 7. E lembrando sempre o pH mais o pOH vale 14, tá? Vocês estão lembrados que eu coloquei lá na lousa para vocês uma tabelinha de 0 a 14? Eu pus essa tabelinha na lousa, ó. É que está meio fraca, é caneta tinta azul. Estão lembrados disso? Na primeira linha aqui, ó, na linha de baixo, eu tenho o pH. Vai de 0 a 14. Tá? Aqui na folha de vocês está, mas está cheio de errinho aí, viu? Quando eu não verifiquei aí, apareceu uns erros. Mas aqui dá para explicar. Na linha de baixo vai o pH, vai de 0 a 14. Aqui não coube o 14, foi até o 11, né? Mas vai de 0 a 14. Tá? O pH vai de 0 a 14. E o pOH, que é em cima, vai de 14 a 0. Lembrando que sempre a soma dos dois tem que dar quanto? 14. Tá? Sempre a soma dos dois tem que dar 14. Tá? Se o pH é 0, o pOH vale 14. Se o pH é 1, o pOH vale 13. E assim sucessivamente. Entendido, gente? Estão lembrados dessa tabelinha? Sim, professor. De 0 a 7, a solução é ácida. 7 é neutra. Maior que 7, de 7 a 14, a solução é básica ou alcalina. Entendido, gente? Beleza ou não? Beleza, professor. Estão lembrados disso? Precisa guardar essa tabelinha, hein? Sim. É fácil de guardar, né? Até 7, soluções ácidas. De 7 a 14, soluções básicas. E lá em cima é o pOH, é o contrário. De 14 a 7, ácida, né? De 7 a 0, básica, né? Alcalina. É o contrário, o pOH. Beleza?
Vocês estão lembrados que nós falamos lá um monte de soluções lá do pH? Eu até coloquei na lousa, vocês tomaram nota. Suco de limão, pH 2,2. Coca-Cola, olha que veneno, ó, 2,5. Né? A Coca-Cola é ácida pra caramba. Muito ácida, né? Depois vinha lá soda limonada, 3,8. Cerveja, 4. Cerveja é melhor que Coca-Cola, viu, gente? Tem menos açúcar, o açúcar que mata a gente. Suco de tomate, 4,2. Café, 5. Água da chuva, ó. A água da chuva, levemente ácida, né? 6,2. O leite, 6,5. Água pura é água neutra. Água pura é neutra, né? Não é nem ácida nem base, 7. Nosso sangue, 7,35 a 7,45. Tá? Nosso sangue. Eu pergunto para vocês, nosso sangue é ácido ou alcalino? Alcalino. Alcalino, né? Maior que 7 é alcalino. Bicarbonato de sódio, 8,4. Leite de magnésia, 10,5. Amônia, né? Material de limpeza, Ajax, lá que tem em casa, lá, 11. E soda cáustica, 13. Beleza? Bom, eu comentei com vocês lá, vamos ver se vocês lembram. Eu comentei com vocês lá, na época, que a água que a gente bebe, né? A água que a gente bebe. Quando você compra uma água mineral, normalmente ela vem ali com pH próximo de 6, né? Entre 5 e 6, 6. Né? A água da Sabesp é 8,3. Água da torneira que vocês tomam. Qual que vocês preferem tomar? Água mineral ou água da Sabesp? O que vocês acham? Nós já falamos isso em sala de aula. Mineral? Eu prefiro da Sabesp. Água mineral ou água da Sabesp? Aqui eu já estou acostumado, professor, da Sabesp. Eu também, da Sabesp. Água da Sabesp. Água da mineral é muito cara? Não é melhor não a água mineral do que a água da Sabesp? Água mineral, gente, ó, vocês vão encontrar água mineral com pH menor que 7 e vão encontrar algumas águas com pH acima de 7, tá? Qual que é melhor para o nosso organismo? Vamos ver se vocês sabem. Para o nosso organismo. Qual que é melhor? Quanto a alcalina, né, professor? Se for bem alcalina, é melhor, né? E o resto aí, não fala nada? É ácida, professor. Nosso estômago se dá mais com ácido, né? O sangue não é alcalino? Se o nosso sangue é alcalino, né? O ideal é que o nosso organismo fique alcalino, não levemente ácido, tá? Veja que o sangue, ele tem ali o pH 7,3, 7,4, né? Então, o ideal é a gente tomar uma água alcalina, né? Ou seja, a água da Sabesp, muito boa, viu, gente? Muito boa, tá? A água da Sabesp. Por quê? Porque ela é levemente alcalina, tá? Então, faz bem mais do que uma água ácida, né? Quando a gente está de fogueira, né? Está com excesso de acidez lá no estômago, tem gente que no dia seguinte, né? Toma o quê? Leite gelado. Será que o leite gelado vai acabar com a acidez? Só a sensação, professor, mas não acaba, não. Não, porque ele é levemente ácido, né, professor?
O leite, ele tem o ácido lático, né? O leite é 6,5. Quer dizer, conclusão, não deve tomar leite quando está com excesso de acidez no estômago. Por quê? Ele vai refrescar, mas depois vai aumentar a acidez, porque o leite tem o ácido lático, tá? Então, o que é ideal? Tomar bicarbonato de sódio, que é 8,4 lá, bicarbonato de sódio, 8,4, tá? Para neutralizar, toma um antiácido. Tem gente que toma Coca-Cola. É a pior coisa que tem é tomar Coca-Cola. Ó, acidez 2,5. Vai aumentar pra caramba a acidez. Refresca na hora, mas logo em seguida vai aumentar pra caramba. Beleza? Então vamos lá, continuando. Já terminamos a página 3. Vamos lá, página 4. Página 4. Observação. Página 4. Potencial. Definição. É o logaritmo decimal do inverso de qualquer concentração. Tá? Ô, pessoal, ó, deixa eu dar um aviso. Ó. Apareceu lá na minha tela, lá, 1,49 segundos. Vai terminar a primeira aula. Tá? Nós temos 33 alunos assistindo a aula. Logo em seguida, a gente retorna para começar a fazer exercícios, tá? Beleza? Então, Beleza, professor. agora que vem a parte principal, tá? A parte teórica é meio chatinha, mas a hora que você começa a fazer exercício e começa a aprender, é que melhora aí, tá? Então, olha lá, definição. Potencial, né? É o logaritmo decimal do inverso de qualquer concentração. Então, o pH é o logaritmo inverso da concentração de H+. E o pOH é o logaritmo inverso da concentração de OH-. Tá? Então, pH, logaritmo inverso da concentração de H+, pOH, logaritmo inverso da concentração de OH-. Perfeito? Beleza? Então, agora, pegando uma caneta, pegando um caderno, eu vou passar exercício para vocês. Já era para ter feito uma lista, né? Não fiz a lista, não tem problema. A gente vai ditar para vocês os exercícios. Então, providencia uma caneta. Quem que é esse? Quem que é o user aqui? Quem que é o user? Quem que tem esse nome de user? Está na tela aqui, user. Quem que é? Faltam 4 ainda. Agora que vem a parte principal, hein? Faltam 4 alunos ainda. Vamos lá, pegar um exercício. Pronto? Vamos tomar nota lá. Primeiro, uma solução. Tomando nota, Eduarda. Tomando nota.
Estão chegando ainda agora. Por no banheiro, no mínimo, né? Faltam 2 ainda. Vamos lá? Então, tomando nota lá, todo mundo. Primeiro, uma solução apresenta concentração de íons H+, concentração de íons H+, igual a 10 elevado a menos 4. Vamos lá. 10 elevado a menos 4 íons gramas por litro. Íons gramas por litro. Beleza? Ponto. Calcule. 2 pontos na outra linha, letra A. O pH, ó, o P minúsculo e o H maiúsculo, hein? O pH dessa solução. O pH dessa solução. Letra B. A solução é ácida, básica ou neutra. A solução é ácida, básica ou neutra? Interrogação. Por quê? Por quê? Por quê? Beleza. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, põe a fórmula. pH logaritmo inverso da concentração de H+. Ó. Primeiro passo. pH é igual logaritmo do inverso da concentração de H+. Ele não quer o pH? Então, eu vou usar a concentração de H+. Eu tenho a concentração de H+? Tenho, não. O problema deu lá, ó. Quanto que vale a concentração de H+? 10 elevado a menos 4. Perfeito? Então, eu vou substituir aí. Onde está o H+, eu vou escrever 10 a menos 4. O problema deu. Então, vamos lá. Eu vou fazer passagem por passagem, bonitinho, para vocês entenderem e aprenderem logaritmo. Log de 1 sobre 10 elevado a menos 4. Então, eu substituí, gente, ó. A concentração de H+ não foi dada? Foi. Vamos lá, 10 a menos 4. Né? Então, eu coloquei lá o 10 a menos 4. Eu vou melhorar esse número agora. O 10 a menos 4 não é denominador? Ele não está embaixo? Ele é o denominador. Posso jogar ele para cima, multiplicando? Posso. Para isso, o que acontece com o sinal? Continua negativo o sinal? Ele muda. Né, Embaixo ele passa para cima, ele passa a ser positivo. Então, vou escrever novamente. Ó.
PH é igual ao log de 10 à quarta. Agora ficou positivo. Olha lá, PH igual log de 10 à quarta. Lembra que eu comentei com vocês lá, a primeira regrinha de logaritmo? O logaritmo de qualquer número na base 10 é o próprio expoente. Então, eu pergunto para vocês, qual é o logaritmo de 10 à quarta? 4. 4. Muito bem, Ricardo. Então, pH é igual a 4. Pronto. Já tenho a resposta da letra A. Já tenho a resposta da letra A. Tá? Ele não quer saber o pH dessa solução? Beleza? Facinho. Agora vamos ver a letra B. O que ele pede na letra B? A solução é ácida, básica ou neutra? Ácida. A solução é ácida. Por quê? Que é abaixo de 7. Porque o pH é menor que 7. Muito bem. Vamos lá, letra B. Solução ácida. Porque pH menor que 7. Tá? Então, não esqueça da resposta. Letra B. Solução ácida. Por quê? Olha lá. pH menor que 7. Beleza? Facinho? Todos entenderam? Sim. Primeira regrinha de logaritmo. Sim. Beleza? Ninguém tem dúvida? Pô, 3 alunos escaparam, hein? Foram embora, hein? Agora que eles exercício se mandaram. Deve ser a internet dele, professor. E nem é sexta, hein, professor? Deve ser a internet dele, tadinho. Ah, coitadinho, a internet é culpada agora, né? Botaram a culpa na internet. Oh, meu Deus do céu. Eu queria saber quem que é esse user aqui. Tu podia falar para mim quem é? Fala no chat quem é. User. Quem que é que está usando o user aí? Aqui já tem pergunta aqui. Professor, como irá funcionar seu método de prova? O senhor vai fazer igual ao último semestre? Sim. Só que agora eu vou dar a prova um dia antes, né? Vou dar uma prova na terça-feira e na quarta-feira eu quero todo mundo entregando. Entendido, gente? A prova será um dia antes. Eu já coloquei um trabalho lá para vocês. Vocês estão lembrados? Vocês viram lá o trabalho? Sim. Sim, professor. Então, é para fazer em grupo, aquele lá, numa boa, tranquilo. Vocês já têm um grupo de vocês, não tem? Temos. Então, pode usar aquele grupo lá de vocês, no máximo 6 alunos, né? Que vocês tinham no laboratório, tá? Então, é uma colher de chá bem tranquilo para todo mundo fazer aquele trabalho. E a provinha, né? Vai somar e dividir por 2. A provinha eu vou dar um dia antes, tá? Na terça-feira. E na quarta-feira, até a hora que terminar a aula, já tem que entregar. Entendido, gente? Vai ser o mesmo esquema, mas vai ter prova sim, só que eu vou dar um dia antes. Foi na terça-feira ou na segunda-feira à noite, tá? E vocês vão ter que fazer se virar. Tem aluno que vai tirar de letra, porque já estão aprendendo logaritmo aí, os exercícios é nessa base aí. Eu vou colocar do exercício mais simples até o mais complicado, tá? Aí vocês vão ver que é fácil, fácil, fácil.
Professor, dá a prova só com esses exercícios que o senhor está ensinando a gente. O que é, Lidiane? Dá a prova só com esses exercícios aqui que o senhor está ensinando para a gente. Então, vai ser mais ou menos isso aí, sim. Não vou mudar, não. Vou só mudar alguma coisinha. Ô, professor, coloca umas com alternativa também, tipo pergunta, que nem essa que o senhor fez. Ah, sim. Pode Para dar deixar. uma colher de chá para alguns, né? Na semana que vem, eu já vou colocar uma lista de exercícios para a gente resolver e corrigir aqui. Nós temos 3 semanas de aula, né? Essa e mais 2. Depois A já. prova ainda? Ah, tá. Então tá tranquilo. Então, Isso aí, professor, ajuda nós. nós estamos 2 semanas ainda de exercício. Então, vai ter 2 semanas só para fazer exercício. Legal? Beleza, professor. Joia, joia. Então, vamos lá. Segundo. Tomando nota lá. Uma solução tem concentração de íons OH-, íons OH-, igual a 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, olha lá, concentração de íons OH-, 10 elevado a menos 6, íons gramas por litro. O colchete significa concentração. Concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 6 íons gramas por litro. Ponto. Calcule. Calcule. 2 pontos. Na outra linha, letra A. Letra A. A concentração de íons H+ da solução. Na outra linha, letra B. O pH. Na outra linha, letra C. POH. Letra C. POH. Letra D. A solução é ácida, básica ou neutra? A solução é ácida, básica ou neutra? Interrogação. Por quê? Bom, eu vou deixar vocês fazerem agora. Para a letra A, vocês vão usar essa fórmula aqui, que foi dada lá na parte teórica. Concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Tá? Nós já falamos dessa fórmula aqui, lá atrás. Lembram? Está lá na página... Vou mostrar para vocês aqui. Está na página 3. Concentração de H+ vezes concentração de OH-. Vamos lá. Tá? Então, a letra A, vocês vão calcular isso aqui. O que ele pede a letra A? Ele não quer saber essa concentração aqui?
Isso aqui foi dado. Quanto que vale o OH menos? 10 a menos 6. É igual a 10 menos 14. Então, acha a concentração de H+. Vamos ver. Tenta eu fazer. Aprender. Tem que tentar fazer. Quem entendeu o primeiro aí, já vai tirar de letra. Ó, professor, já fiz. Se for que nem o primeiro, já foi, já. Achou a concentração de H+? Bom, aqui deu 6, positivo, né? Concentração de H+? De H+, baseando no que o senhor fez no primeiro cálculo, eu fiz igual. Não. Você usou essa fórmula aqui, Ricardo? Sim. Ah, não usei essa fórmula não, professor. Usei outra. Então, não errou. Usei outra. Tem que usar essa fórmula. Ah, H+, tá. Vou fazer aqui desse jeito aí. Concentração de H+ vezes OH menos, 10 a menos 14. Professor, não entendi. Por que 14? Por que que é 12? É 14. Então, por que 14? Se é 10 menos 6. Desculpa, professor. A fórmula, a concentração de H+ vezes OH menos, Vamos usar igual a menos 14. 10 a menos 14. Você Entendi. vai achar a concentração de H+. A concentração de OH menos foi dado. Ó, Dá menos 8, professor? quanto? Menos 8? Menos? 8, aí vai dar menos 8, então. Perfeito, Ricardo. Ficaria assim, segunda linha. Concentração de H+ vezes a concentração de H- que foi dado, né? 10 a menos 6 é igual a 10 menos 14. O 10 a menos 6 não está multiplicando no primeiro membro? Ele vai passar no segundo membro, ele vai passar? Dividindo. Muito bem. Eu vou fazer essa segunda passagem aqui. Concentração de H+ é igual a 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 6. Ó, o 10 a menos 6 estava no primeiro membro, multiplicando. Eu passei para o segundo membro, dividindo. Tá? Beleza? Certo. O 10 a menos 6, ele não está embaixo com o número negativo? Certo. Se eu mandar ele para cima, ele está dividindo. Se ele passar ele para cima, ele passa multiplicando com o sinal Positivo. passa. Então, vou passar para cima. Fazer nova passagem. Concentração de H+ é igual a 10 a menos 14 vezes 10 elevado à sexta. Deixa eu passar aí embaixo. Concentração de H+ é igual a 10 a menos 14 vezes 10 à sexta. Ficou assim agora, não ficou? Ficou. Então,
Na multiplicação, você conserva a base e subtrai os expoentes e conserva o sinal do maior. Ah, tá. Conserva a base, é 10, né? Menos 14 mais 6, Menos 8. menos 8. Muito bem. Então, vai ficar concentração de H+, 10 elevado a menos 8, ok, hein? Íons gramas. Íons gramas por litro. Isso. Olha lá. Mesmo número, a mesma base, né? Olha lá, é 10, conserva o 10 e subtrai os expoentes. E conserva. Professor, o menos 6 virou 6 porque ele passou de dividindo para multiplicando? Ele estava dividindo, não estava dividindo? Isso. Então, eu joguei ele para cima, ele passa multiplicando. Só que tem que inverter o sinal. Entendi. Embaixo não era negativo? Era. Então, joguei para cima, positivo. Tá? Tá. Professor, sempre Pois que não. tiver negativo, vai ter que passar para multiplicar? Está dividindo, você passa para cima e passa multiplicando. Não, tipo assim, estou perguntando se sempre tiver os dois negativos ou só o de baixo negativo, eu vou ter que fazer essa transação? Pode fazer direto, não há necessidade de você fazer o que eu fiz. Ah, tá bom. Pode Beleza, fazer obrigado. direto. Tá ok. Pode fazer direto. É que eu estou mostrando passagem por passagem. Por quê? Aí o aluno vai estudar, não vai entender. E aí quem vai pagar o pato é a mãe do Orsatti, coitadinha. Tá certo, professor. Coitadinha da mãe do Orsatti que vai pagar o pato. Então, eu estou fazendo a passagem por passagem para vocês entenderem bonitinho. Beleza? Bom, letra A morreu. O que ele pede a letra B? pH. pH. Bom, você tem a concentração de H+, não tem? Agora joga na Tem. fórmula. O que é pH? Logaritmo inverso da concentração de H+. Ó. pH. Logaritmo. Aí foi a resposta que eu dei, né, professor? Que aí ficaria igual a 6, né? Eu confundi as contas. O pH. Não, igual. Ficou 8, né? Ah, do menos 8, é calcular menos 8, né, professor? Então ficaria 8. igual a 8, quer dizer. Ah, bom. É porque eu estou fazendo com 10 a menos 6, eu fiz. Não. Tá? Fazer com 8 dá 8. Ó. A fórmula está na lousa. Ó. Na lousa, no caderno aqui. pH igual ao logaritmo inverso da concentração de H+. A concentração de H+, não é 10 a menos 8? Então, substitui aí. Isso, é isso aí. Vamos ver, termina agora. Vai o B, o C e o D. Professor, aí no caso, o pH dele é 8 positivo, não é? Lógico, o pH sempre é número positivo. Beleza. Então, eu substituí, olha lá.
pH, logaritmo inverso da concentração do H+. O H+, nós acabamos de calcular, não é 10 a menos 8? Qual é o próximo passo? Melhorar esse número. Se ele vale aqui embaixo 10 a menos 8, eu vou jogar para cima. Então, vai ficar pH log de 10 à oitava. Qual é o logaritmo de 10 à oitava? O expoente. É o próprio expoente. Então, o pH vai valer? 8. 8. 8. Então, já calculamos a letra B. Não tem unidade, tá? Olha lá, pH igual a 8. Morreu. Veja que a letra C, eu tenho a fórmula, não tenho a fórmula? Ele pede o POH, não é? O POH. O que é POH? Logaritmo inverso da concentração de OH-. Tá? Essa é a fórmula. Eu tenho a concentração de OH-? Tem. Tem, foi dado do exercício, não foi dado do exercício? Quanto que é a concentração de OH-? Ah, agora tem que ser 6, professor. 10 a menos 6. 10 a menos 6. 6. Professor, Pois não? eu fiz essa do POH, eu usei aquela outra fórmula do pH mais POH igual 14. Também. Também pode usar. Pode fazer direto. Tá bom, então. Porque a soma dos dois sempre tem que dar 14, não tem que dar sempre 14? Então já pode fazer direto também, mas eu estou fazendo passagem por passagem aqui, tá? Vamos lá. pOH, ritmo inverso da concentração de OH-. pOH, logaritmo de 1 sobre 10 a menos 6. Olha lá, pOH, logaritmo de 10 elevado a 6 positivo. Portanto, pOH vale? Qual é o logaritmo de 10 à sexta? 6. O próprio expoente. Então, pOH igual a 6. Como que eu sei se está certo ou está errado? A soma dos dois não tem que dar 14? Isso. Sempre a soma dos dois tem que dar 14. Olha lá. O outro é 6. A soma dá 14. Lembra da tabelinha lá? Lá de baixo? Sempre, né? A tabelinha lá, ó. A soma dos dois. Vamos lá. Se o pH, né, é 8, pH igual a 8, ó, tranquilamente o pOH em cima vale 6. Ó. Sempre a soma dos dois tem que dar 14. Tá? Beleza, gente? Então tá certo. Beleza. Falta agora a letra D. D. Letra D. A solução é ácida, básica ou neutra? Vai ser ácida. Ricardo? Não. É básico. Estou confundindo, professor. É básica. Que deu 8. pOH, Estou confundindo com o 10 a menos 6 aqui. Com o pOH, com o H.
Ó, o que manda é o É o pH, tá? pH. pH. pH é básica. É básica. Por quê? Que É maior que tá 7. acima de maior que 7. Solução básica. Por quê? Maior que 7. Maior que 7. pH maior que 7. Tá? Então, não esqueça da resposta. Solução básica, porque pH maior que 7. Estudar não tem erro. Ou também poderia colocar porque o pOH é menor que 7. Ok? Também dá. Foi isso que eu coloquei, professor. pOH menor que 7. É, pOH, hein? POH. Menor que 7. Solução básica, pOH menor que 7. Ou pH maior que 7. Qualquer uma das duas respostas estão corretas. Ah, então tá bom. Beleza. Pode dar na prova, professor. Pode, tranquilo? Tranquilo. O senhor é um lindo. Esse sim, foi o que eu mais conseguia entender com facilidade. Que bom, que bom. Fico contente, Só que não, né, professor? Não vai ter na prova. fico contente quando vocês aprendem bonitinho. Tipo isso, Ricardo. Beleza, vamos lá então. Terceiro. Uma solução apresenta concentração de íons H+, de íons H+, igual a 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8. Íons gramas por litro. Calcule. Dois pontos. Na outra linha, letra A. O pH dessa solução. Letra B. A solução é ácida, básica ou neutra? Interrogação. Por quê? Gente, falta 1 minuto e 52 segundos, tá? Isso daí vai ficar de tarefa para vocês, tudo bem? Tá bom, professor? Não vai Tudo dar bem, tempo, professor. Ok, não professor. vai dar tempo de corrigir isso aí. Só Então, porque a sua aula é legal, acaba rápido. é, Verdade, passou tão rápido.
Então, legal pra caramba que vocês estão aprendendo logaritmo, uma chave que nunca ia usar na vida, né? Verdade, Pois é, professor. professor. Então, mas tem bastante regrinha ainda. Na semana que vem a gente vai usar bastante regrinha. Ainda tem umas pegadinhas, né, professor? Não tem É pegadinha. bom demais para ser verdade. Não tem pegadinha, não tem. Assim, professor, para poder a gente aprimorar, né? Não, mas vocês vão ver que é fácil a beça, não tem segredo, não. Beleza, gente? Falta um minuto lá. Beleza. Boa noite para vocês. Falou, professor. Boa Obrigada, noite. professor. Fica com Deus. Vocês Boa também. noite, professor. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.